Então, galera, nós temos aqui um motoboy tendo sua moto apreendida e um agente da lei, né, policial militar, que está para apreender a sua moto e uma indignação do motoboy. O que está errado nisso? O motoboy precisa trabalhar, garantir o seu sustento, né, num país que não gera emprego. Do outro lado, um agente da lei que precisa utilizar o rigor da lei para se fazer cumprir algumas medidas. O que está errado nisso daí? O que está errado são as políticas de trânsito, as políticas que não visam a necessidade de um trabalhador. Eu não vou falar do agente da lei, porque ele está ali já munido da lei para fazer valer, né? Olha as dificuldades de um motoboy. O cara usa o seu meio de transporte, né? Aquilo que ele adquiriu, o seu bem, adquiriu com o seu próprio suor para trabalhar. Aí o cara assina a carteira, ele está utilizando o seu próprio bem ao invés de um veículo da empresa. Já está errado a situação do país assim, né? Que você precisa usar o seu veículo para trabalhar. Então, sem o seu veículo, caso ele seja roubado, afanado, você não tem como trabalhar, né? Outra questão, você não tem onde estacionar a sua moto. Você vai trabalhar em qualquer lugar de entrega, o cara fica desesperado porque ele tem que trabalhar, ele não tem como estacionar os seus veículos. Então, o que que falta? Falta uma política para proteger esses motoboys, lugares reservados para que se tenham essa pessoa trabalhando na entrega. Teve um estado aí que fez um serviço muito bacana. Eles pegaram uma faixa do meio, praticamente do meio das rodovias, e fizeram somente para motos. Isso diminuiu muito os acidentes e atropelamentos, porque essa faixa era na esquerda, próximo às calçadas. Isso causava muito acidente. Então, quando você tem uma faixa que os motoristas são obrigados, os motores de outros veículos são obrigados a respeitar o motoboy, você tem um estímulo das pessoas que têm medo de usar um veículo com uma moto para trabalhar, você tem um estímulo dela trabalharem. Agora, muitas questões precisam ser analisadas. Os meios de transporte utilizados pelos motoboys precisam estar em condições para a segurança dele e para a segurança dos outros motoboys. Precisam ter o aparato para cortar linha de pipa, e precisa se ter um serviço muito grande da Polícia Militar em prol dessa situação, de prevenir para que os motoboys não sofram cortes, que é uma morte terrível, ser decapitado por linha de pipa, tá? Então há muitas coisas que precisam ser analisadas. Outra questão, o cara está desempregado, ele usa o seu bem para poder trabalhar. Nada mais justo que exista um incentivo fiscal, exista uma ajuda do governo para que essa pessoa pague as suas despesas diante do Detran e ganhe um selo de aprovação. E se não houver um incentivo bom do governo, uma parte de incentivo de ajuda para pagar essas despesas, que pelo menos parcelem em pequenas parcelas e isso ser descontado aos poucos, vitaliciamente, até o cara quitar as suas despesas. Seria uma ideia bacana, tá? Só que nosso país não tem interesse de fazer nada por ninguém. A bagunça convém, tá? Tem que estar organizado, tem que ser organizado, porque você evita acidente, você evita esses dramas, um pai de família sofrendo. O policial militar, por outro lado, precisa cumprir a lei, né? Infelizmente, existem bons e maus policiais, né? Existem aqueles que inventam até de coisas onde não tem. Às vezes não há uma falta de compreensão com o cidadão trabalhador, né? Mas tem os bons também, tá? A vida é um equilíbrio, existem os bons e os ruins, tá? E mais o cara precisa trabalhar, ele precisa ter um uniforme, ele precisa de dignidade, uma carteira assinada, um planejamento nesse sentido, né? Uma coisa nesse sentido, para que eles possam ganhar o seu sustento. Todo mundo gosta de receber a sua comidinha em casa. E o que nós mais vemos aí é motoboy sendo agredido, porque esses dias que o cara postou, o maluco passou o Pix não chegou, o cara queria comida, aí foi agredir o cara. iFood, né? iFood, porque esse cara que faz isso tá ferrado, irmão. O cara agrediu um motoboy, eles são muito unidos. É povão, gente nossa.
E você que agride um motoboy, você tinha que estar na cadeia, irmão. Você tinha que estar você tinha que ser. É melhor você estar na cadeia do que se lascar aí, tomando um monte de capacetada, que que vai acontecer contigo. É igual skatista, mexe com skatista, vai levar a skatada na cara. Então, os caras são unidos. O que precisa é de uma política responsável para ajudar, para ver a situação dessas pessoas e tentar ajudar, né? Porque na situação que está hoje é desesperadora. Tá? Então, a questão dos veículos terem uma boa condição, o cara roda muito com o veículo, precisa avaliar corrente, coroa, óleo. Não falo nem questão só de poluição, eu falo questão de segurança para os motoboys e para aqueles que vêm atrás, tá? Porque se o cara se acidenta, pode causar acidente com outros, e para a segurança deles, dá uma dignidade. Quando você, pô, se você tem uma política voltada em defesa dos motoboys, você dá uma dignidade, você consegue montar uma empresa, porque os aplicativos só querem ganhar dinheiro, irmão. Os aplicativos ganham muito em cima deles. Eu acho que eles ganham muito pouco por entrega, tá? E ainda assim conseguem fazer as coisas. Uma coisa que eu acho, eu me indigno muito. O cara que trabalha de segunda, de dia de semana, ele não devia trabalhar sábado e nem domingo. É de segunda a sexta. Isso seria bom para os shoppings, porque sábado e domingo a galera ia toda para o shopping gastar dinheiro e gerar dinheiro para o país, tá? Então quem trabalha dia de semana tinha que trabalhar apenas de segunda a sexta. Aumenta 1 hora por dia, ou 2, sei lá, mas faz a pessoa trabalhar só de segunda a sexta, irmão. Que aí aquela pessoa tem o direito de 2 dias de descanso, porque o que mais acontece é a gente sobrecarregada com o sono. Acorda 5, 4 horas da manhã todo dia para ir trabalhar. Isso daí faz um dano à saúde. Quem mora de aluguel não consegue sair do emprego escravo, não consegue arrumar um emprego melhor porque fica com medo, tá? Fica com medo, porque mora de aluguel, se não conseguir outro emprego vai ser despejado. É muito difícil a situação do povo brasileiro. As coisas muito caras. Os legumes já estão ficando caros. Antigamente você podia comer legume, agora está no preço da carne. A coisa está um absurdo. Então, nós temos que botar gente do povo lá dentro. Eu sempre falo, vai votar, irmão? Não vota em filho de bacana, não. Eu não sei como é que esses caras chegam. Filho de César Maia, presidente da Câmara. Eu não sei como é que esses caras chegam. Chegam por conta de influência lá dentro. Mas eu não votei nesses caras. Eu não aprovei esses caras ali. Entende? Como esses caras chegam? Vamos botar gente nossa, vamos botar gente do povo. Porque esses vão defender os interesses do povo. Esses conhecem as dificuldades do povo. Se nego não matar eles, né, também. Porque é uma máfia, a política é uma máfia. Mas se a gente conseguir ir colocando gente do povo, gente nossa, e começar a cobrar mais dos governantes, nós vamos fazer uma nação melhor. Nós vamos ter um país muito mais maravilhoso de se viver, né? A ponto de certas babaquices não ganharem voz, né? Preconceitos, racismos, discursos de ódio, isso não vai mais ganhar voz, tá? Porque seremos um por todos e todos por um.